eles não têm a menor condição de privatizar nada agora, graças a Deus, vamos dizer assim, porque é uma catástrofe se privatizar a Petrobras, a Eletrobras, etc. Mas o que está interessante nessa questão do petróleo é o seguinte: o mercado do petróleo não é um mercado de livre concorrência. É um mercado onde o jogo geopolítico é total. Se um país tem petróleo suficiente, e nós temos, se um país controla basicamente os seus recursos de petróleo, e nós controlamos, ele não tem por que aceitar que o preço do mercado internacional é o preço pelo qual ele se rege. Por quê? Porque deixar toda a sua política de preços na mão do jogo geopolítico. Você pode acompanhar o jogo geopolítico de uma forma mais distanciada. Mas o que acontece no Brasil foi outra coisa. A Petrobras, abriram o capital da Petrobras na época do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. E aí houve investimentos por empresas e por investidores internacionais na Petrobras. Se abriu o capital, esses investimentos ocorreriam. Basicamente em ações preferenciais, ou seja, sem direito à posição de controle, portanto, sem direito a voto no Conselho de Administração. O que ela ganha? Ela ganha rentabilidade, a rentabilidade que a empresa se dispõe a dar. Não está escrito em nenhum lugar que a rentabilidade do mercado especulativo de petróleo internacional, nem das flutuações geopolíticas. Não está escrito isso. Não tem isso, não pode ter isso. Por quê? É você alienar seu poder soberano para fazer sua política para outros países e para outros interesses, que não são os da sua população, que é a quem você deve em primeiro lugar. Se a gente não tivesse petróleo como a Índia, vá lá. Mas nós não só tínhamos, como tínhamos descoberto a maior reserva de petróleo do mundo ocidental naquele tempo. E isso explica por quê que nós saímos de uma produção em que o pré-sal era uma coisa pequena para o pré-sal ter ultrapassado todo o pós-sal, ou seja, tudo que a gente produzia até então. Bom, qual era a política que nós adotamos? A gente não aumentava o preço do petróleo quando ele aumentava muito, para proteger o consumidor, e não fazia reajustes para baixo no preço do petróleo, pronunciados para proteger a Petrobras. Então, esse colchão flutuava para cima e para baixo. A gente tentava manter uma estabilidade de preço do petróleo. Ocorre que nós só passamos, naquele momento, por crises no início para cima. Mas houve, em 2014, inclusive foi um dos problemas que resultou nos problemas de crise econômica em 15, uma queda significativa do preço do petróleo. Caiu do patamar de 100 para 50, 60. Similar a esse que está acontecendo agora. Cai de 70 para 25. O que está acontecendo? Por que houve isso? Há uma organização dos países petroleiros chamada OPEP. A Rússia está fora da OPEP. Então, houve um acordo da Rússia, há 3 anos ou 2 anos, entre a Rússia e a OPEP, que chamava a OPEP+, pela qual eles reduziam a produção e garantiam um preço. Eles, vou repetir, reduzem a produção de petróleo e garantem um determinado preço, que lhes interessa. Ou seja, um preço maior. O que aconteceu? Esse preço maior estava viabilizando o menos produtivo, assim, o menos eficiente sistema de extração de petróleo, que é o sistema de shale oil and gas, ou seja, o sistema
que eles chamam de shale, que é o sistema de fracking. Você chega numa rocha e fratura ela com grandes injeções de água. Compromete enfim, compromete todo o sistema aquífero de uma determinada região. Mas é isso. Esse sistema, para ser extraído, é dos Estados Unidos. É lá que se produz 4,5 milhões de barris baseado nisso. E teve uma importância muito grande nos últimos tempos. Esse sistema ele exige um nível de dólar, parece que de 70, entre 60 e 70, e implicou em grandes financiamentos do sistema bancário americano. Abaixo desse valor, desse preço, eles não seguram. Então, quem era o interessado? A Arábia Saudita, a Rússia e os Estados Unidos. Só que a Rússia chegou à conclusão que ela não estava tão interessada assim. Por quê? Porque tanto ela como a Arábia Saudita vinham perdendo partes do mercado para quem? Para esse sistema de shale e gás, shale oil and gas. E aí, numa determinada reunião, eles disseram: nós não vamos participar de aumentos por restrição da quantidade produzida de petróleo. Nós vamos continuar produzindo petróleo, o preço vai cair e nós seguramos. Isso impacta diretamente os Estados Unidos. Esta briga impacta diretamente os Estados Unidos. Qual o papel que a Arábia Saudita fazia? O papel do tradicional aliado americano segurando isso, porque o maior produtor é a Arábia Saudita. No passado, a Rússia não aguentaria suportar uma queda dessas. Por que ela aguenta hoje? Primeiro, porque ela recompôs suas reservas. Ela deve estar hoje com uns 580 bilhões de dólares de reservas. Ou de outras moedas, porque eu acho que não é em dólar que ela mantém as reservas dela. Além disso, a Rússia, depois da crise da Crimeia, fez uma modificação nas suas relações internacionais. Depende menos de importações e também montou um sistema para poder segurar aquele momento e tem hoje uma situação fiscal muito estável. Então, o próprio ministro russo disse: nós aguentamos, pode cair até 25 que nós aguentamos, até menos, mas o mundo não aguenta. Então, nós não iremos subsidiar a indústria de gás e petróleo dos Estados Unidos. Não é uma crise entre a Rússia e a Arábia Saudita. É uma crise de mercado entre o sistema de países que têm o petróleo como a sua principal receita. E isso mostra que esse mercado não é um mercado. O mercado de petróleo é um mercado geopolítico e especulador. Ele é isso.